Hola a todos, mi nombre es Deyanira y en la clase de hoy veremos el artículo de opinión, concepto, género y estructura. ¿Ok? ¿Qué es un artículo de opinión? Vamos a ver qué es. El artículo de opinión, también conocido como columna de opinión, es un texto que tiene como fin despertar cierto interés en la opinión pública al tratar temas o problemáticas en primera persona. Las personas que escriben su punto de vista en estos textos suelen ser personajes notables o que poseen cierta relevancia en sus especialidades. ¿Okay? Por ejemplo, pueden ser personas relacionadas a política, a la economía o a las letras. Estas personas se los denominará columnistas, perdão. Então, que é o artigo de opinião? O que é um artigo de opinião? O artigo de opinião tem como finalidade despertar o interesse da opinião pública, tá? Então, esse tema vai ser tratado, pode ser tanto política, economia, artes, pode ser tratado qualquer tema dentro do artigo de opinião. Por que artigo de opinião? Não só porque a pessoa vai dar a sua opinião, mas porque quer-se saber qual é o ponto de vista do público a respeito desse tema, tá bom? E geralmente quem elabora e quem faz o artigo de opinião é uma pessoa que tem conhecimento do assunto, tá bom? Como política, como economia e as letras, tá bom? Como vocês podem acompanhar no slide, certo? Próximo slide. Los artículos de opinión suelen aparecer en periódicos o en ciertos portales de la Internet y las personas que los realizan suelen trabajar de manera constante para cada medio de comunicación en el que aparecen. Como decíamos, estos textos pueden tratar sobre cualquier tema que el comunicador crea necesario compartir y su principal objetivo es influir con su opinión en sus lectores para que puedan llegar a una reflexión propia en base a lo que se encuentra leyendo, ¿ok? Para poder captar la atención del receptor y para que su lectura sea rápida y llevadera, el lenguaje que se utiliza puede ser simple y familiar a los lectores, a pesar de permanecer en un periódico en especial. Los artículos de opinión no suelen poseer ningún tipo de limitación a la hora de elegir de qué manera o qué tema abordará ou de que maneira, ok? Vamos para o português. Então, o artigo de opinião, ele costuma aparecer nos jornais ou nos sites na internet, tá? E as pessoas que escrevem ou que realizam esse tipo de trabalho, eles geralmente não trabalham somente para um meio de comunicação, tá? Eles geralmente trabalham para mais de um e publicam nesses meios. Vocês sabem que hoje tem internet, tem jornal, né, revistas, enfim. Então, qual é o objetivo do artigo de opinião? Fazer com que o leitor chegue a uma reflexão própria, embasado no que o autor trouxe, tanto no tema quanto na problemática, tá? E então, para captar ou para chamar a atenção do leitor, o que é que o autor do artigo de opinião vai fazer? Vai seguir os seguintes passos. A linguagem que é utilizada é uma linguagem muito simples e familiar, ou seja, pode ter linguagem coloquial ali dentro, tá? Pode ser a linguagem do dia a dia. Também, ele costuma aparecer muito nos jornais, né? O artigo de opinião. Então, como é alguém dando a sua opinião, tem que ser em primeira pessoa, certo? E eles geralmente não têm nenhum tipo de limitação quanto ao tema abordado, desde que a pessoa seja um especialista para tratar desse tema, ok? Vamos para o próximo slide. Gênero del artículo de opinión. Existen ciertas controversias a la hora de calificar qué género o a qué género pertenece
este tipo de texto. Algunos especialistas consideran que el artículo de opinión pertenece al género periodístico, debido a que se expone un tema y da su opinión en un contexto relacionado al periodismo y a la información, a pesar de que no llega a cumplir con las características de una noticia, tiene ciertas similitudes con esta, debido a que sus temáticas suelen ser sobre problemas de la actualidad. En cambio, también se lo puede calificar como género literario, debido a que no es una noticia, sino que simplemente es un texto donde el escritor reflexiona y da sus opiniones de un determinado tema. El artículo de opinión no tiene como principal foco los hechos de la noticia en sí, sino que hacer con que la persona piense e opine sobre la mesma. Vamos para o português? Então, qual é o gênero do artigo de opinião? Em certos lugares, vocês vão encontrar que diga que o gênero do artigo de opinião é um gênero jornalístico, por estar nos jornais, por se parecer com uma notícia, né? Ou por nos dar a informação sobre algum fato ou sobre algum tema da atualidade. Porém, também se pode qualificar dentro do gênero literário. Por quê? Pelo fato de não ser uma notícia, porque ele não se embasa nos fatos, mas no que vai causar no leitor, tá? Então, faz o leitor refletir. Então, pode ser considerado, tá, um gênero literário, por esse motivo. Porque não traz a notícia em si, mas o que ele quer fazer é fazer com que o leitor reflita acerca de um determinado tema, tá bom? Vamos para o próximo slide. El lenguaje. El lenguaje y la estructura. El lenguaje va a ser la estructura del artículo de opinión. Los artículos de opinión suelen ocupar un breve espacio en los periódicos y las oraciones que poseen deberán suelen aparecer en una angosta columna al costado de una noticia principal, en una carilla específica para estos textos cortos y con estructuras simples para poder así obtener un texto de lectura ágil e clara para seus leitores. Vamos para o português? Então, gente, dentro da estrutura, ou seja, da forma de se comunicar, dentro da linguagem e da forma como o artigo de opinião é exposto, tá? Os artigos de opinião, eles ocupam um lugar pequeno, estreito, tá? Ao lado, eles têm uma estruturazinha específica. Então, eles sempre vão vir ao lado de uma notícia muito importante, tá? E o artigo de opinião, ele geralmente é algo muito curto e direto. Porém, com uma linguagem simples, tá? Para que a pessoa possa fazer aquela leitura rápida. Você está acompanhando, digamos, o texto principal, a notícia principal, e ali do lado tem um artigo de opinião, pode ser referente à notícia principal ou não, tá bom? Próximo slide. La estructura. Una columna se debería estructurar de la siguiente manera. En el primer párrafo, el texto se deberá presentar el tema sobre el que trata el artículo y su tesis. ¿Okay? En los párrafos siguientes se desarrollan los argumentos que sostendrán la tesis del columnista. Se podrán incluir aspectos positivos, negativos y la opinión del mismo. Será esencial incluir una conclusión con los pensamientos y las ideas del escritor, con las que finalizará el texto, ¿ok? El columnista deberá ser lo suficientemente capaz de persuadir e influenciar al lector con sus pensamientos sobre el tema. Para esto, deberá recurrir a todas las herramientas que maneje en relación al lenguaje y al poder de convicción, ¿ok? Vamos para o português? Então, na estrutura, nós temos como primeiro parágrafo, vai ser a introdução à tese, tá? É o que vai chamar a atenção do leitor, tá? Como segundo, nós temos o desenvolvimento dessa tese, tá? Vai ser o desenvolvimento do tema e nós também temos, tá?
Dentro desse desenvolvimento, nós podemos ver características de aspectos positivos ou negativos de um determinado tema que ele tratar. E, para finalizar, temos a conclusão, que é onde vêm os pensamentos e as ideias do escritor, ou seja, do autor, com as quais ele vai finalizar o texto, tá? Tentando o quê? Persuadir e influenciar o leitor com os seus pensamentos sobre o tema, tá? Para isso, ele deverá escrever e utilizar todas as ferramentas possíveis que ele conhecer, tá? Em relação à linguagem, para poder usar o seu poder de convicção, para tentar convencer o leitor, ok? Vamos para o próximo slide. A praticar. Según lo que vimos sobre el artículo de opinión, conteste. ¿Qué es un artículo de opinión? 2. ¿A qué género pertenece el artículo de opinión? Y 3. ¿Cómo es su lenguaje e como está disposta sua estrutura? Ok? Então, vamos praticar, gente. Primeiro, segundo o que a gente viu sobre o artigo de opinião, me respondam. Primeiro, o que é um artigo de opinião? 2. A que gênero ele pertence, tá? E como é a sua linguagem e como está disposta, ou seja, arrumada ou como está organizada a sua estrutura, tá bom? Então, vamos responder. Corrección. ¿Qué es un artículo de opinión? El artículo de opinión es también conocido como columna de opinión, que es un texto que tiene el fin de despertar cierto interés de la opinião pública. Ou seja, o que é o artigo de opinião? É um texto que tem como finalidade despertar o interesse da opinião pública, ok? 2. A que gênero pertence o artículo de opinião? A que gênero o artigo de opinião pertence? Nós vimos nos slides passados que ele pode ser considerado do gênero jornalístico, porém ele se identifica como gênero literário, tá? Pelo autor poder dar o seu ponto de vista em primeira pessoa, tá bom? 3. Como é a sua linguagem e como está organizada a sua estrutura, tá? Então, é de linguagem simples, ok? Simples e direta. E de uma forma que a pessoa se identifique e possa fazer uma leitura rápida. E a sua estrutura? A sua estrutura tem a introdução, que seria teses, o desenvolvimento, onde o autor vai chamar a atenção do leitor, e a conclusão, onde ele vai dar o seu ponto de vista, tá bom? Então, para estas e outras aulas, tá bom? Não se esqueçam de acessar a plataforma Eduque. E então, hasta la próxima.